Estão animados, né, por esse desejo maior de comunicar, né, para a justiça, para a liberdade, para a integração, para a verdade, e comunicar a partir das bases, né, que essa comunicação seja feita também por aqueles que vivenciam ali no dia a dia, que não seja uma coisa, né, seja horizontal, não seja de cima para baixo. Nós acreditamos nisso e eu gostaria de chamar, então, o Christian para falar um pouquinho para a gente sobre esse modo de comunicar. Christian, agora é com você. Pode se apresentar novamente aí, se quiser dar mais alguns detalhes e falar para a gente a respeito de comunicação popular. Tá bem, obrigado, Leoni, obrigado a todo mundo. É uma alegria imensa estar aqui falando com vocês, especialmente escutando vocês, nesse momento tão bonito de construção, que não começa agora, né? Na verdade, é uma construção que já vem de muito tempo. Como eu falei, uma alegria imensa, minhas amigas e meus amigos, tratar aqui de um tema que, para mim e para todos nós, é muito caro, que é a comunicação, especialmente a comunicação popular. A minha fala aqui vai ser uma fala extremamente resumida, né, sintética, porque um pouquinho mais de aprofundamento sobre o que eu vou falar vão estar em 4 vídeos que eu vou passar aqui para o GT, para o Comunica 15, para distribuir com todos vocês, que tratam todos os 4 vídeos dos chamados, que eu tenho chamado de fundamentos para pensar e realizar uma comunicação que eu tenho chamado comunicação de base popular libertadora, né? Então, renovo aqui a minha alegria de poder contribuir muito modestamente com essa caminhada de vocês, de todos nós, né? Eu quero dizer também que é muito difícil, no fundo, há um certo preconceito quando se fala comunicação popular. A comunicação popular é comunicação simples, qualquer pessoa faz assim, porque faz mais simples porque o povo é mais simples. Não é bem assim, não é? A comunicação popular exige um pensamento e para uma prática que às vezes é muito mais complexa do que se imagina, né? Então, e por isso que é difícil falar sobre comunicação popular em um curto espaço de tempo, né? E de um modo quase contraditório, né? Mas de um modo que ainda me incomoda um pouco, né? Que é esse modo, esse formato não presencial, né? Primeiro, porque recorrer à comunicação, primeiro ponto é porque recorrer à comunicação popular é convocar inúmeras possibilidades de abordagem. Ou seja, ela comporta vários caminhos de abordagem. E segundo, porque a comunicação, independente de ser popular ou não, ela exige relação, exige interação, né? Claro que essa mediação, essa interação pode ser feita por esses aparatos tecnológicos mediados, né? Principalmente no tempo de hoje. Mas, no fundo, eu penso que quanto mais distante presencialmente, quanto mais nossas relações se estabelecem mediadas pela tecnologia, na não presença, né? O que acaba estabelecendo frágeis vínculos, né, virtuais entre nós, mais, ao meu juízo, se enfraquece a possibilidade de uma verdadeira comunhão, participação, né, do ideal de comunidade mesmo, pé no chão, né, que são exigências vitais para uma comunicação, especialmente a comunicação popular. Bom, e para começar mesmo, quero dizer que a minha fala aqui está referenciada em uma série de pensadores desse campo, né? Mas principalmente na praxis comunicacional de Paulo Freire, que venho me dedicando já há algum tempo. Então é isso. Eu quero fazer uma fala rápida sobre
não é uma análise de conjuntura, mas é uma avaliação sobre o que a gente vive nesse momento, para a gente chegar, então, a uma comunicação popular. Eu começo dizendo que a minha sensação, e eu partilho isso com vocês aqui, é que com a pandemia da Covid-19, acho que esse é um tempo que fez encerrar um longo período da história chamado modernidade, né? E é desse tempo, da chamada Era Moderna, que vem a ideia de humanismo. Humanismo que surge ali no final do feudalismo, no século XV, né, com a formação dos estados nacionais. A ideia de humano, a ideia de indivíduo que nasceu ali, no fim do feudalismo, surge, emerge para, vamos dizer, iluminar a Idade das Trevas, que era assim que era conhecida a Idade Média, né? Ocorre, minhas amigas e meus amigos, que essa ideia de humanismo, essa ideia de nós humanos, de indivíduos, de civilizados, nasceu obrigatoriamente fabricando, imaginando, concretizando aquilo que seria o seu inverso, o não humano, o selvagem, o outro, um ser fixado como a diferença de nós, dos humanos, dos civilizados. E esse humanismo que nasce aí, com esse gravíssimo defeito de origem, se estendeu, e se estendeu inclusive até agora, até hoje, né? Com terríveis consequências sobre nós. Esse outro, em oposto ao nós, ao eu, quer dizer, esse outro é profundamente humano como nós. E ele foi e é violentamente apartado de nós, seja por critérios políticos, econômicos, sociais, religiosos, raciais, de gênero, de nacionalidade. Por exemplo, essa ideia de humanismo que estabelece em nós humano e em outro selvagem a diferença, ela foi fundamental. E pior, com sustentação religiosa para o processo de invasão do novo mundo, para a expansão do imperialismo, para o colonialismo, de ontem e de hoje. Em resumo, a ideia de humanidade que emerge com a modernidade, no fundo, fez erguer fronteiras entre nós que parecem intransponíveis. E eu acho que a gente está no ponto alto desse desencontro de vínculos entre nós. Isso tem muito a ver com a comunicação. Vejam bem, com a pandemia e a crise global, esse romper de vínculos humanos e sociais entre nós ficou, ao meu juízo, escancarado, ficou explícito. Não é à toa uma partilha de sensação de um desencanto, de desesperança, de indiferença, de um tempo distópico, né? De desinformação. Mas atenção, isso não é um processo evolutivo natural. Isso é um projeto político, um projeto econômico, em grande parte bem-sucedido, e que aposta cada vez mais na perda de vínculos humanos entre nós, para favorecer o lucro, isto é, a produção, o consumo, e para o controle. O fato, minhas amigas e meus amigos, é que nós estamos aceleradamente nos transformando em coisas, em números, em algoritmos, que se prendem a outros números por redes virtuais,
movidos por interesses que nem sempre são os nossos, muito pelo contrário. Talvez nós estejamos imersos numa nova era, talvez de tecnicociência cêntrica, uma era tecnicocêntrica, que rompe com as possibilidades de experiências mais concretas, mais simples, de relações mais vivas entre nós, de solidariedade, de compaixão, e que vão desaguar, por exemplo, nas comunidades de afeto. Esse rompimento de vínculos humanos entre nós é visto muito claramente na exaustão do meio ambiente, num modelo de consumo que sempre se baseou e se baseia no nosso espécie de controle arrogante e opressor sobre a natureza, como se nós estivéssemos fora da natureza, né? Uma ação que tem produzido um outro coisificado, porém que também nos coisifica. Olha, nós vivemos num tempo em que um pequeno, microscópico vírus se mostrou capaz de parar o mundo, as poderosas economias do mundo. É isso, minhas amigas. Nós não tenhamos dúvida. Nós estamos mergulhados numa espécie de abismo civilizatório do esgotamento do humano, de uma racionalidade cada vez mais violenta e violenta institucionalizada, de um projeto de mortes, né, da necropolítica, de mortes e de ódio, que vão se naturalizando, um projeto de desamor, como dizia Paulo Freire, das nossas relações. Acho que é preciso encarar isso com a maior seriedade, porque a igreja, nossa caminhada, a comunicação passa por aqui. Por exemplo, é preciso, sem máscaras, reconhecer que nós estamos e nos tornamos uma sociedade doente, medicada, entorpecida, deprimida, com uma parte de nossa juventude que se corta, que carrega uma angústia, uma ansiedade, não se sabe do quê. Estou dizendo isso porque nossa comunicação precisa ser encarnada nessas dores provocadas pelo rompimento do humano. Talvez é do humano que nós sintamos falta. Talvez é da radicalidade dos vínculos humanos e sociais que foram se perdendo, que foram se desligando, que foram se separando e nos coisificando, que a gente sente falta desses vínculos. Nós temos um processo civilizatório centrado na figura arrogante do eu e do nós. Um processo civilizatório narcisista, que ganha força com as tecnologias, que se mobiliza violentamente contra o outro, contra a diferença. Em muitos cantos, nós temos experimentado a barbárie. E pior, nós a cotidianizamos. Expressões como "e daí, não é comigo", "tanto faz", dita por milhões de nós, diante de milhares de vidas perdidas, seja pela pandemia, seja pelo genocídio racista e classista, seja pela destruição do meio ambiente. Ora, tudo isso é um nítido sinal de desligamento dos vínculos humanos, de uma anestesia perversa, de uma indiferença cruel. Trata-se de um modelo imunitas, isto é, isento, desligado, individual, que atenta fortemente contra qualquer ação que nos torne comunitas, isto é, vinculados, comuns, implicados
no outro. Bom, e é exatamente aí que entra a comunicação. De modo especial, a comunicação de base popular libertadora. E aqui eu já recorro a Paulo Freire, né, o seu pensamento que é atual, que é necessário, que é urgente. Porque Paulo Freire inverte profundamente essa lógica destrutiva entre nós. Se hoje nossas relações nos separam, nos coisifica, nos individualiza, nos torna radicalmente indiferentes, mas despejando ódio e violência sobre os outros, Paulo Freire nos convida exatamente ao contrário. Ele aponta e ilumina caminhos que podem nos religar, nos reaproximar, nos reapaixonar pela vida, reconhecendo a boniteza das diversidades, das pequenas experiências cotidianas afetuosas, grávidas de amor, de solidariedade e de alegria. Eu trago Paulo Freire aqui porque o legado dele é um caminho permanente que nos desafia, nos incomoda, nos convida à humanização. É um caminho que pode nos ajudar a pensar e enfrentar esse tempo distópico. É nesse sentido que proponho, então, uma mirada em Paulo Freire pela comunicação, porque é ela, a comunicação, que nos torna humanos. Ora, se é a comunicação que nos torna humanos, então a comunicação é parte decisiva de pensar essa crise do humanismo que nós estamos mergulhados. Vejam bem, o que eu estou a dizer é que pensar e experimentar a comunicação, principalmente a popular, implica, desde sempre, um compromisso incontornável com o restabelecimento de vínculos entre nós, ou talvez com o estabelecimento desses vínculos ou de outros vínculos, mas num outro patamar, compreende? Bom, mas o que é comunicação? Do que eu estou a falar? Veja, é impressionante como ainda sobrevive entre nós, inclusive, uma sólida teoria e prática que insiste em entender a comunicação como um modelo fechado, aprisionado entre elementos divididos entre os falantes e os ouvintes. Ou seja, cada um com seu papel, onde o falante transmite e o ouvinte recebe. É claro que as várias teorias críticas reagiram a essa ideia dessa comunicação estática, de certa forma autoritária, né, transmissiva. Mas é em Paulo Freire que essa reação ganha outras luzes, luzes que iluminam, por exemplo, essa comunicação de base popular e libertadora. A comunicação, vamos dizer, aproveitando o 15º, de uma nova terra, de um novo céu. Vejam, Paulo Freire diz que a comunicação é a coparticipação dos sujeitos no ato de pensar. Vou repetir. Paulo Freire diz que a comunicação é a coparticipação dos sujeitos no ato de pensar. Isto implica em reciprocidade, em coparticipação de sujeitos, em equidade. Nós estamos falando aqui de uma comunicação de sujeitos, não de um sujeito que fala e de um objeto que escuta. Não de um emissor que sabe de um lado e o receptor que não sabe do outro lado. Nós não estamos tratando do falante que transmite e da audiência que recebe. Nós estamos falando de interlocutores, de todos, de todas, de todos, dotados de saberes. Estamos tratando do acolhimento de
todos os saberes, dos diversos saberes. Paulo Freire, então, meus amigos, minhas amigas, ele é muito categórico, mas claro. Ele diz o seguinte: a comunicação é diálogo na medida em que não é transferência de saber, mas é um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados. Eu acho muito bonito essa parte. Diz que Paulo Freire fala que a comunicação é diálogo, na medida que não é transferência, e que comunicação é um encontro de sujeitos interlocutores que buscam, nesse encontro, a significação dos significados. Vejam, a comunicação está claro, é diálogo, é encontro de sujeitos dotados de saberes que produzem outros saberes críticos, o conhecer o mundo, isto é, a busca da significação dos significados. É isso, minhas amigas e meus amigos. A comunicação se realiza nas e com as relações, na busca pelo encontro que ilumina os nossos vínculos humanos, em um processo de múltiplas afetações dos sujeitos. A comunicação se realiza no diálogo para a produção coletiva de um saber crítico que nos humaniza e, portanto, que nos liberta, que nos transforma, que nos emancipa e, principalmente, que nos leva a intervir no mundo para garantir a vida plena para todos. E aqui nós podemos fazer uma constatação mais geral. Os grandes meios de comunicação, os meios tradicionais, não agem nessa dimensão do que estamos tratando, não é? Aliás, eles agem, muitas vezes, no sentido inverso, impedindo o diálogo, a participação, a emancipação. Bom, de certa forma, a gente já sabe disso, não é? Sabe o porquê disso, mas sabe também que precisa mudar isso. E aqui eu trago uma pergunta talvez mais incômoda para nós aqui. E a nossa comunicação, que se pretende popular, comunitária, alternativa, como é que ela tem ocorrido? Tem sido ainda transmissiva, pouco participativa, nada dialogal? Em que medida a nossa comunicação é, de fato, um encontro de sujeitos interlocutores? Em que medida a nossa comunicação ilumina e reforça os vínculos entre nós e que nos possibilita, por exemplo, nos enxergar como uma comunitas? Minhas amigas e meus amigos, eu vou ser repetitivo, mas talvez por necessidade. A comunicação não é um produto, não é um ato mecânico de transmissão de informação, de divulgação. A comunicação é uma busca permanente na construção de um espaço vivo, dinâmico, crítico, onde nós aprendemos, onde produzimos e onde partilhamos os sentidos que compõem nossa existência. Eu digo que a comunicação é uma espécie de laço que nos faz humanos e que nos coloca em tessitura de relação com os outros. Comunicar é pôr-se em ação com os sujeitos, de forma crítica no mundo, interferindo no mundo. É uma espécie de apresentar-se com os outros para experimentar e criar o mundo juntos, um outro mundo, compreende? Eu lembro aqui que Paulo Freire dizia ainda que a comunicação é o encontro de homens para a pronúncia do mundo. Ora, então essa pronúncia não deve ser uma exclusividade nem privilégio de poucos.
mas a ação de vida de todo ser humano. E o mais importante, uma pronúncia que é denúncia e anúncio, como dizia Paulo Freire, né? Mas tendo por princípio, meus amigos, minhas amigas, a radicalidade da escuta. Bom, dito isto, relembro que a comunicação de base popular, ela surge do povo mais simples, vocês todos sabem disso, das mobilizações das classes subalternas, que fazem da sua condição de oprimida, um fator de aglutinação, um fator de superação desse quadro, dessa realidade perversa. Então, não é fazer o jornal pelo jornal, a música pela música, o teatro pelo teatro, o rádio, o vídeo, o post nas redes sociais. A centralidade aqui talvez não esteja no produto, nas práticas, mas no movimento, no encontro, no processo de descoberta crítica e transformadora, onde o componente comunicacional se une fortemente ao componente pedagógico, organizativo, no nosso caso, eclesiástico. A SEBS, por exemplo, tem importância histórica fundamental na comunicação popular no Brasil e na América Latina. E só isso aqui dava um curso inteiro de meses, né? Quanta contribuição fundamental tem a SEBS para a comunicação popular. O fato é que hoje as práticas de comunicação popular alternativa e comunitária ultrapassaram o ciclo da SEBS e se espalharam em muitas áreas urbanas e rurais, não tanto quanto a gente gostaria. Mas elas envolvem hoje grupos identitários, de afetos, de condomínios, de associações, de grupos de cultura, etc, etc, etc. Eu insisto que a comunicação, para ser popular, todos vocês sabem, estou apenas relembrando talvez, precisa ter a participação direta das pessoas, principalmente das mais simples, porque todas são sujeitos. Lembra lá do conceito de Paulo Freire? Todas são sujeitos, todas são dotadas de saberes, saberes da vida. Na comunicação popular, todos devem participar, discutindo e definindo os temas, as abordagens, as formas, as falas, as imagens, os textos, sempre, claro, de modo crítico, que ajude no esclarecimento, no conhecimento, no desvelar da realidade, e sempre a partir da lógica dos oprimidos, dos subalternos, dos de baixos. É nesse processo de tentativa que se estabelecem os diálogos, meus amigos, que se realizam os encontros, fazendo emergir uma consciência da necessidade de mudar a realidade, de interferir nos problemas. Aqui os produtos de comunicação não se dão na lógica do lucro, nem do líder, do coordenador, daquele que imagina ter o saber. A comunicação popular não ocorre na lógica do particular, do privado, do próprio, da propriedade, mas do comum. Bom, dito isto, chamo a atenção que essa comunicação popular precisa e pode se ampliar para além de ser popular, sendo também comunitária. Porque, no fundo, toda a comunicação popular está ou deve estar encarnada, inserida nos espaços, nos territórios, nas periferias, nas comunidades, como as quilombolas, os pescadores tradicionais, a comunidade de mães de filhos que foram assassinados pela polícia, as dos povos originários, a de LGBTQIA+. É nesse encontro dialogal, popular e comunitário que se partilham as experiências mais simples, cotidianas, vivenciadas por meio da participação horizontal, que vai da produção do material à gestão, que envolve processos pedagógicos e organizativos que ampliam
o olhar da comunidade sobre o que está acontecendo dentro da comunidade, mas principalmente o que está fora da comunidade, na chamada casa comum de todos nós. A comunicação, além de ser popular e comunitária, precisa ser alternativa. Ora, alternativa a esse quadro de injustiça, de opressão, de violência, de desigualdade que é nossa realidade, que rompe com os nossos vínculos humanos. Nossa comunicação não pode copiar os modos, os conteúdos, os processos, as práticas da comunicação comercial, dos meios tradicionais. Nossa comunicação é alternativa exatamente a esses meios de comunicação tradicionais, que quando aparecem, por exemplo, nas periferias, muitas vezes para criminalizar seus moradores. Meios que não trazem as culturas das comunidades, as personagens dos bairros, as atividades de solidariedade da associação, da igreja, e assim por diante. Todos nós somos chamados à comunicação popular de base libertadora. E penso que existem 5 princípios de ação nesse caminhar que nos ajudam a pensar isso. Aqui eu vou apenas citar eles. Nos vídeos que eu vou encaminhar, eu aprofundo um pouco mais. Primeira ação, agir com a consciência do inacabamento do ser humano e do mundo. Ou seja, nós precisamos reagir com força ao chamado fatalismo. A segunda é agir na escuta como prioridade. Isto é, a comunicação não começa com o falar, com o transmitir, com o divulgar, mas com o escutar. A terceira ação é agir em e para a abertura do conhecimento do mundo. Essa ação é inversa à lógica dos meios de comunicação tradicionais. Lembre-se, todos os sujeitos têm conhecimentos e saberes que devem ser acolhidos, respeitados, criticamente debatidos e partilhados. Isso nos obriga que nos esvaziemos nossas mídias de uma arrogância, retirando delas uma falsa superioridade. Isto nos obriga, como dizia Paulo Freire, a molhar-se, a beber na cultura de todos, na diversidade. A quarta ação é agir na transformação da realidade. Vejam bem, nossa comunicação não é uma comunicação de constatação apenas do mundo. Isto está ruim, isto está bom, é isso, é aquilo. Não. Nosso diálogo, nosso encontro, nossa ação é de intervenção para a transformação do mundo. A comunicação de base popular e libertadora é lugar de decisão, de ruptura. E a quinta ação, para fechar, é agir na esperança revolucionária. Mas que esperança é essa? É a esperança em Paulo Freire, que não é do verbo esperar passivamente, mas do esperançar, do fazer acontecer. Para Paulo Freire, a esperança é um condimento indispensável à experiência histórica. Sem a esperança, não haveria história, mas puro determinismo, dizia Paulo Freire. E para Paulo Freire, quem é o motor da esperança? O motor da esperança é exatamente o diálogo, porque é no diálogo que se realiza a abertura para a novidade, para a produção do conhecimento. Bom, e para concluir mesmo aqui minha fala, acho que já passei bem do tempo, a comunicação de base popular e libertadora, então, resumindo, é um movimento permanente de participação, de intervenção e de transformação. É fazer comunicação com as pessoas e não para as pessoas, para a comunidade. A comunicação de base popular e libertadora é uma comunicação
que deve mexer, movimentar, balançar o mundo, incomodar, que denuncia as injustiças corajosamente, profeticamente e anuncia a esperança do esperançar. Bom, é isso, minhas amigas e meus amigos. Acho que já passei mesmo bastante aqui do tempo, peço perdão. Muito obrigado pela paciência fraterna e fico aqui para a escuta de todas e todos, para que a gente possa ir trocando algumas coisas. Como eu falei, isso é um pouco do resumo, do resumo, né? Produzi aí, estou tentando fazer uns 4 vídeos, e a gente aprofunda mais o que eu tenho chamado de fundamentos da comunicação de base popular libertadora. Muito obrigado. Obrigado.